Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, Senhor. Temos levantado a ti um altar de adoração, temos levantado o teu nome, Senhor, acima de todo nome. Agora, Pai, nós queremos receber a tua palavra, queremos ouvir a tua palavra. Que teu Espírito Santo ministre dentro do nosso espírito, Senhor. Ministre no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 21. Mateus 13, 21. 20 e 21. Mateus 13, 20 e 21. E hoje nós queremos mergulhar o nosso coração num dos trechos da parábola do semeador. Amém? Amém. Numa das partes, Jesus ele fala de vários tipos de solo onde a semente vai cair. Nós queremos falar hoje sobre um dos solos, que diz assim, o que foi semeado em o solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Amém? Sente aí, querido, sente aí. Nós queremos falar sobre o perigo da superficialidade, o perigo de não ter profundidade no nosso relacionamento com Jesus. Antes de nós entrarmos nessa questão, nós precisamos entender dos personagens dessa parábola que Jesus conta, a parábola do semeador, o semeador que saiu a semear, para a gente se situar, para a gente se entender do que o Senhor Jesus está falando. O Senhor Jesus, ele está, deixa eu colocar aqui uma canção aqui. O Senhor Jesus, ele está falando sobre os tipos de solo. Ele diz assim: o semeador saiu a semear. O semeador quem é? Quem é o semeador? Ai, Jesus. Quem é o semeador? Amém. Quem é o semeador? O semeador é Jesus. Amém? A semente é a palavra que vai sendo lançada. Então nós precisamos entender direito o que é isso. Cristo é o semeador, a semente é a palavra, e a vida que está dentro da semente é quem? Jesus. Toda semente, ela tem dentro de si vida. Amém? A gente tem a horta aqui, e agora recentemente a gente comprou algumas sementes de rúcula, uma sementinha bem pequenininha, e aí a gente joga na terra. A gente olha aquilo ali, parece que não é nada, e aí a pastora colocou lá na terra, passou, eu acho que uma semana, voltou lá para olhar, e aí ela viu que toda aquela carreirinha de sementes de rúcula, elas estavam germinando. Por que elas germinaram? Porque a semente tem vida. Amém? A semente é a palavra, e a vida da semente é Cristo. Cristo é a vida da semente. Agora, é importante que a gente entenda que toda semente, ela tem dentro de si muita vida. Você pega uma semente de laranja, você pode olhar e dizer: eu tenho uma semente.
Mas se você entender de agricultura, você vai saber que dentro daquela semente não tem só a semente, ela tem muitos frutos. Uma semente, dentro dela, pode conter uma floresta, ela pode conter centenas de frutos. Aí você vai dizer: o pastor está exagerando. Você não tem lá na sua casa um pé de fruta? Quem tem? Pé de laranja, alguma coisa. E aí você cuida o ano inteiro para comer só uma laranja? Se comesse só uma laranja, ainda estava no lucro, porque dentro de uma laranja, quantas sementes tem? E quantos frutos vão nascer? Quantas outras laranjeiras vão nascer daquele fruto que caiu na terra? Então uma única semente, ela pode ter dentro de si uma floresta. Uma única semente pode ter dentro de si centenas, milhares de frutos. Por isso que Jesus é a vida da semente. Ele lança dentro de nós a semente da palavra, e essa semente ela vai crescer e vai se multiplicar e vai dar frutos. Amém? Vai dar frutos. Agora, quando Jesus fala sobre nessa parábola, Jesus se apresenta como um semeador. Ele não se apresenta como rei, ele não se apresenta como profeta, ele não se apresenta como filho de Deus, ele se apresenta como um semeador. Ele diz: o semeador que saiu a semear. O campo é o mundo. E aí ele diz, só baixa um pouquinho para nós. Aí ele diz assim: essa semente vai cair em alguns solos, em alguns tipos de terra. E a pergunta é: o que é esse solo? O que esse solo representa? O que esse solo representa? O nosso coração. Então há um outro diferencial nessa parábola. Jesus se apresenta como semeador, e aqui nessa parábola ele não está falando do nosso espírito, ele está falando do coração. Ele está falando do nosso coração. Ele diz: a semente é lançada no coração. Ele não está falando do espírito, amém? Ele está falando do coração. E aí ele está dizendo: quando a semente é lançada num tipo de coração, e ele fala de 4 tipos. Nós vamos falar de um só nessa noite, que é a semente que cai num solo rochoso, num solo pedregoso. Qual é a característica do solo que é pedregoso? Ele tem pouca terra, portanto, tudo que nascer ali, ele vai ter pouca profundidade, porque logo abaixo da terra tem pedra. Logo abaixo da terra tem pedra, amém? Então nós queremos entender todas essas coisas. Por que Jesus está falando do coração e não está falando do nosso espírito? E para entender isso, nós vamos olhar em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36. Vá lá no Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Vamos lá. Você vai entender como é que acontece quando nós recebemos a Cristo. Como é que esse processo acontece? O que diz Ezequiel 36, 26? Diz assim, ó: dar-vos-ei o que? Coração novo. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o que? Um espírito novo.
dar-vos-ei um coração novo, e dentro deste coração eu colocarei um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O que a palavra está dizendo? Quando nós recebemos a Cristo, nós abrimos o coração, amém? E quando nós abrimos o coração para Cristo, Ele entra e Ele vai se estabelecer no nosso espírito. Qual é a ideia? Qual é o pensamento que Ezequiel está dizendo? Ezequiel está dizendo, ele está querendo que a gente entenda. Quem já quebrou um ovo num prato? Quem já quebrou um ovo assim? Abriu o ovo dentro do prato. Você olha assim, aquele ovo que você quebrou, e aí bem no meio tem o quê? O que tem no meio? A gema. E o que tem em volta? A clara. O que a palavra está nos fazendo entender, Ezequiel? O teu coração, vamos usar um exemplo bem simples, que não tem como você não entender. O teu coração, o espírito do homem, ele é aquela gema. Qualquer coisa para chegar no seu espírito, primeiro tem que entrar no coração. Primeiro tem que passar pela clara para chegar na gema. Você está entendendo? Primeiro passa pela clara para chegar na gema. Primeiro entra no coração, é recebido no coração, e do coração vai para o seu espírito. Então, quando Deus fala em Ezequiel, ele diz assim: ó, eu vou dar para vocês um coração novo, e dentro deste coração eu vou dar para vocês um espírito novo. Agora, o que acontece quando nós recebemos a Cristo? O que acontece com o nosso espírito? Você sabe. O que acontece com o nosso espírito? O nosso espírito que estava morto, ele é vivificado, e é como se nós estivéssemos recebendo um espírito novo. Um espírito novo. Então, quando nós recebemos a Jesus e abrimos o coração, é como se você quebrasse a casca do ovo, abriu o coração, e aí Jesus entra no coração, atravessa toda aquela gema e entra no espírito. Porque quando nós somos salvos, o processo de salvação, ele começa no nosso espírito, amém? Ele começa no nosso espírito. É lá no espírito que Jesus entra. É lá no espírito, é o nosso espírito que recebe a vida de Deus. É o nosso espírito que, quando nós ouvimos a palavra, e aí a vida da semente, que é a palavra, ela cai dentro do nosso coração, acessa o nosso espírito, e a vida da semente é Cristo. Deu para entender até aqui? Amém? Então Cristo vem e Ele se instala no nosso espírito. Você quer ver o que diz no Novo Testamento? 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. O apóstolo Pedro também fala sobre 1 Pedro capítulo 3, verso 4. Ele também fala dessa diferença do espírito e da alma, do espírito e do coração. Ele diz assim, ó: seja porém, 1 Pedro 3,4, seja porém o homem interior do coração. O homem interior do coração. O que é o homem interior do coração? O espírito. Amém? O homem interior do coração. Ou seja, Deus colocou dentro do teu coração, Ele colocou o espírito. Você abre o coração para Jesus,
Jesus entra e se instala dentro do seu espírito. Mas esse processo de crescimento, onde Cristo precisa crescer, não é no espírito, é no coração. Amém? Agora, o que é o coração? O que é o coração? É a alma. O que é o coração? É a alma. Então, é dentro do nosso coração, ou dentro da nossa alma, que estão as três faces da nossa alma. É a nossa vontade, é o nosso querer, são os nossos desejos. Tudo isso está dentro da alma, que a gente diz que é o coração. Amém? O nosso coração. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo: os problemas do homem, os problemas do ser humano, que normalmente as pessoas dizem, porque é o diabo, e falam muito do diabo. Mas os problemas do homem, elas estão na sua própria alma. O problema do homem é saber lidar com os seus desejos, com a sua vontade e com as suas emoções. É aqui que estão todos os problemas do homem. Todos os problemas que nós nos colocamos, eles têm origem na alma. Está na nossa vontade, que às vezes pode ser fraca e às vezes pode ser forte demais. E às vezes a vontade é fraca para o que se relaciona com Deus, mas é forte para o que se relaciona para a carne. O desejo pode ser fraco para as coisas de Deus, mas forte para as coisas da carne. E as emoções podem ser fortes para outras coisas. Então nós temos que lidar com isso, com a nossa alma. É por isso que Jesus vem, Ele nasce no nosso espírito, mas Ele precisa crescer na nossa alma, Ele precisa crescer no nosso coração. É por isso que o apóstolo Paulo diz: até que Cristo seja formado em vós. Esse é o processo. Nós abrimos o coração, Jesus entra, se instala no espírito, e agora ele precisa crescer. Ele precisa crescer dentro de nós. Nós precisamos nos expor à sua palavra. Nós precisamos sujeitar a nossa vontade, sujeitar o nosso desejo. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo domine essas áreas problemáticas da nossa vida. E quando Jesus fala desses solos, e ele nesse versículo que a gente volta lá de Mateus 13, verso 20, ele diz assim, o que foi semeado em solo rochoso, aí ele explica, o que recebe a palavra, ele ouve a palavra e a recebe. Quer dizer, abre o coração, ouve a palavra e recebe. Ele abre o coração. Jesus vem e se instala lá dentro. Agora ele precisa crescer. Aí ele diz assim, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca adoração. Pergunta: o problema está na semente ou está no solo? O problema está onde? No solo, não é na semente. A semente tem vida dentro de si, mas Jesus diz: não tem profundidade dentro de si, não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e quando lhe chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Nesse tipo de solo, Jesus está dizendo, ele não cresce. O que nasceu ali, teve força para germinar, teve força para romper a casca, teve força para nascer Jesus ali dentro.
Mas agora, na hora de crescer, não cresceu. Na hora de crescer, quando uma planta ela nasce, ela é germinada e ela nasce, ela vai crescer para cima e ela também vai crescer para baixo. E conforme o tamanho da planta que nasceu, ela vai precisar de muita profundidade ou pouca profundidade. Mas ela vai crescer para baixo, estabelecendo as suas raízes. A raiz ela vai se embrenhando na terra até encontrar o quê? Encontrar água. Ela vai até onde ela encontre água. E da água ela vai buscar os nutrientes para que ela continue crescendo. E crescendo possa frutificar e possa se multiplicar. Mas Jesus diz que nesse caso, não houve crescimento. Não houve crescimento. O fruto nasceu, a planta nasceu, mas não cresceu. Então nós precisamos entender que o lugar onde Jesus precisa crescer em nós não é no espírito, é na alma, é no coração. É no coração. E você lembra que Jesus, quando ele fala sobre o que para ele crescer dentro de nós, alguma coisa precisa sair. Alguma coisa precisa sair. E aí ele diz aqui, por que não cresceu? O que tinha nesse solo? Muita pedra. Pouca terra, muita pedra. Então as raízes não puderam se aprofundar. As raízes não puderam trazer vida para a planta. E uma planta que não recebe vida, ela morre. Uma planta que não recebe vida, ela vai morrer. Porque ele diz lá, numa outra versão, diz assim: o sol vai bater nela com muita força, e o sol vai matar aquela planta. E é muito interessante essa questão do sol. Qual é a finalidade do sol? A finalidade do sol é promover crescimento e amadurecimento. A finalidade do sol, numa horta, numa plantação, é promover crescimento e promover amadurecimento. Os frutos amadurecem por pegar sol. Os frutos vão crescer, a árvore vai crescer, a árvore vai amadurecer e ela vai frutificar. Então o sol é bom. Mas ali Jesus diz: quando o sol vem numa árvore, numa planta que tem pouca raiz, o mesmo sol que gera crescimento e amadurecimento vai provocar a morte daquela planta. Mas vai provocar a morte não porque o sol é ruim, não porque o sol faz mal, mas vai provocar a morte porque a planta em si, o solo em si é muito fraco. Tem pouca terra e muita pedra. Amém? E aí Jesus fala ali, o que é o sol? Ele fala, vindo o sol. Ele diz: o sol representa as aflições, as perseguições, as lutas, os problemas que chegam na nossa vida e que deveriam gerar o quê? Crescimento e amadurecimento em Deus. Quando Deus permite que as aflições venham sobre nós, Deus não quer nos matar, Ele quer que a gente cresça e amadureça. Ele quer que a gente aprenda a se lançar nele. O objetivo da aflição, e Jesus ele diz para os seus discípulos: no mundo tereis muitas aflições. O objetivo dessa aflição não é nos matar, não é nos aniquilar, mas é
promover crescimento espiritual e amadurecimento espiritual. A gente aprende a orar, a gente aprende a buscar a Deus, a gente aprende a se entregar mais, a gente aprende a confiar no Senhor, a gente aprende a depender do Senhor, a gente aprende a olhar para o Senhor, a gente aprende com as aflições nos ensinam, as aflições que o Senhor permite virem sobre a nossa vida, são instrumentos para promover crescimento e amadurecimento. Mas quando não há raiz, o sofrimento e a aflição vão acabar matando aquela planta, vão acabar matando aquilo que nasceu. O que nasceu? Quem nasceu lá? Jesus. Jesus nasceu ali dentro. Mas como não tem raiz, como não tem profundidade, e chegaram as aflições, e chegaram as provações, e chegaram as lutas, essas provações e essas lutas que deveriam gerar crescimento e amadurecimento, vão acabar matando aquela planta. Mas a pergunta é: o problema é a semente ou é o solo? Qual é o problema? É o solo. Então o problema é Deus ou é o homem? É o homem. O problema está no espírito ou está na alma? Onde está? Na alma, no coração do homem. Então nós já sabemos qual é o problema. Mas aí Jesus diz: não cresceu porque tem muita pedra. O que são essas pedras? O que são essas pedras que impedem o crescimento e amadurecimento, que impedem que Cristo cresça dentro de nós? Essas pedras que crescem, essas pedras que impedem o crescimento, esse solo pedregoso, esse solo que impede que Cristo cresça dentro de nós, que faz com que a vida de Cristo nessa pessoa seja muito superficial, seja muito rala, seja muito rasa, não há profundidade. É como diz: tem barulho, mas não tem profundidade. É muito vazio, é muito oco. Essas pedras desse solo pedregoso, eles representam tipos de pecados, coisas que dominam a alma. Você lembra que quando Caim e Abel foram oferecer o sacrifício, e Caim voltou com raiva do irmão, com inveja do irmão, porque o Senhor havia recebido a oferta de Abel e havia recusado a dele. O Senhor chamou Caim e disse para ele: Caim, o teu desejo está aí dentro do teu coração, compete a ti dominá-lo. Não era Deus quem tinha que dominar o desejo maligno no coração de Caim. Quem tinha que fazer isso era ele. Você está entendendo? Foi o diabo que colocou isso no coração de Caim? Não. Foi as pedras do seu coração, o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua inveja. São pecados que estão dentro do coração de Caim, e ele então planeja matar o irmão. Deus diz para ele: Caim, o teu desejo está dentro de você, mas quem tem que dominar é você. Por isso que às vezes eu digo, e as pessoas se ofendem quando eu digo, é muito fácil no meu evangelho as pessoas dizerem assim: ah, foi o diabo, aconteceu alguma coisa, ah, foi o diabo. Não foi o diabo. Você tem que lidar com os seus desejos, você tem que lidar com a sua vontade, você tem que controlar essa vontade e você tem que controlar o seu desejo. Então essas pedras que dominam o coração são o quê? São desejos ocultos, são desejos pessoais, o egoísmo, o temperamento. Você nunca ouviu alguém dizer assim: não, mas eu faço assim porque o meu temperamento é esse. Ah, é?
Ah, é, alecrim dourado, é o seu temperamento, mas você não tem mais temperamento, você já morreu com Cristo. Não me vem com essa história de o meu temperamento é assim. Ah, eu fiz isso porque meu temperamento é forte. Não tem isso, você não tem mais. Nós não podemos mais viver dominados pelo nosso temperamento e pela nossa vontade, pelo nosso querer. Nós agora estamos nessa terra para viver a vontade de Deus, para viver sobre o governo do Espírito. Então por que não cresceu? Porque dentro daquele coração tem muitos desejos pessoais, tem muito egoísmo, tem muito temperamento, tem muita carne. E aí, quando existem tantas coisas no coração, essas coisas vão impedir de Jesus crescer, porque não é Jesus quem está governando. Quem é que está governando? É a carne, é o homem, é a alma, é o seu próprio desejo, é a sua própria vontade. Olha, eu estou planejando isso aqui, eu quero fazer isso aqui. Pastor, o senhor ora aqui porque eu quero fazer isso aqui. Tá, e você já orou para saber se é isso que Deus quer? Você já orou para saber se é essa a vontade de Deus? Não, mas eu vou orar e Deus vai abençoar os meus caminhos. Deus não vai abençoar os meus caminhos. Deus vai cumprir a vontade dele, Ele vai abençoar se há vontade dele nisso. Se não há vontade dele, quem está governando somos nós, não é Ele. Não é Ele que está decidindo. Quem está decidindo sou eu. E eu só estou dizendo para Ele: olha, eu quero fazer isso aqui, e o Senhor vem cá e abençoa. Você lembra quando você fazia o projeto de vida? Quem fez o projeto de vida? Não faz de conta que eu sei. Fazia o projeto de vida e dizia: eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Também fazia, eu dava para você fazer, né? Bem disse Paulo: quando eu era menino, fazia coisa de menino. Agora que sou homem, faço coisa de homem. Quando eu era menino, fazia coisa de criança. Aí a gente colocava lá no projeto de vida tudo que queria. E aí, para endossar, para dar peso ao pedido, o que a gente fazia? Colocava uma oferta. Agora eu coloco Deus na parede, eu ponho meu pedido e ainda põe dinheiro, e Ele vai ter que cumprir aquilo que eu estou pedindo. Só que isso não funciona, essa mandiga não funciona. Mas quando a gente era menino, fazia coisas de menino. Fazia coisas de menino. Infantilidade espiritual, imaturidade espiritual. Quando essas coisas dominam o nosso coração, Cristo não pode crescer. Cristo não pode crescer porque quem domina é o egoísmo. Cristo não pode crescer porque quem domina são os desejos pessoais. Cristo não pode crescer porque quem domina é a nossa própria vontade, é o nosso próprio querer. Cristo não pode crescer e a planta não pode ter raízes mais profundas, porque no lugar aonde deveria entrar a palavra, aonde deveria entrar a comunhão com Deus, aonde deveria entrar a entrega, a renúncia, o negar a si mesmo, está o ego belo e formoso dominando todas as coisas. Então Jesus não pode crescer. Existem valores dentro do coração, existem valores dentro da alma do homem que impedem que Cristo cresça. Você lembra quando aquele jovem rico chegou para Jesus e ele disse para o Senhor assim: o que eu faço para entrar na vida? Jesus disse: guarde os mandamentos. Não, isso tudo eu já fiz, tudo isso eu já fiz. Então vai. O que ele disse? Vai, vende o que tem, depois vem e segue-me. Jesus está testando onde está o coração desse homem. Onde é que estava o coração dele? Nos bens. Cristo não vai poder crescer num coração que ainda está preso aos bens, num coração que ainda está preso aos recursos, num coração que ainda é governado pelo status,
Pelo status. O que é o status? É legal, dá moral para os outros se eu usar esse produto, se eu fizer tal coisa. Você sabe disso, né? Eu estou estudando isso na gestão lá, fala sobre isso. O consumismo, o desejo, a diferença da necessidade e do desejo. Eu preciso de um celular, mas não precisa ser um iPhone. Eu preciso de um celular, mas o meu desejo é que seja um iPhone 12. Aí a pessoa às vezes não rebocou nem as paredes da casa, mas ela vai lá e compra um iPhone. Às vezes ela não compra nem comida, mas ela tem um telefone de marca, porque aquilo chama atenção, aquilo dá status. Esse homem, esse jovem, quando Jesus diz para ele, vai, vende tudo e vem, aí ele não quis, porque não dava status. É uma coisa, ele teria que abrir mão de alguma coisa. Ele precisa abrir mão de alguma coisa. E quando Jesus fala do reino, ele conta duas parábolas. Numa parábola, ele diz assim: um homem que encontrou uma pérola, um colecionador encontra uma pérola de grande valor, e ele pega essa pérola, esconde numa área de terra, e ele vai lá, vende tudo que tem para comprar aquela propriedade. Quanto vale o reino? Tudo. O reino vale tudo. Se eu quero Jesus, mas eu não quero abrir mão de nada, o lugar onde Cristo deveria crescer não vai ter como, porque vai ter muita pedra, muito ego, muito egoísmo, muito orgulho, muita prepotência, muita falsa santidade, muita mentira, sem contar algum outro pecado oculto que está lá, escondido, camuflado, que domina o coração, que domina a alma, que domina a vontade. Irmão, é muito simples isso. O que te fez vir aqui nessa noite? O que te trouxe nessa noite? Você sabe, o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa luta da carne e do espírito. Ele diz que há uma luta, uma guerra dentro de nós. E essa guerra, pelo que é? Por quem vai dominar a alma? Então, 7 horas da noite, pastor, o jogo começa às 6h15. O Inter está jogando, o Grêmio está jogando, e aqui dentro, quem não é gremista é colorado. Aí os dois estão jogando. E aí o senhor faz culto às 19 horas, pastor. E aí aquela pessoa que tem paixão pelo futebol, ela vai ter que pesar se ela ama mais a Cristo ou se ela ama mais o futebol. Porque lá em Ezequiel, quando Deus diz assim: eu darei para vocês um novo coração e um novo espírito. O espírito é para que a gente possa obedecer ao Senhor, e o coração é para que a gente possa amar ao Senhor. Então, quando Jesus fala de amar ao Senhor, ele diz assim: amarás ao Senhor teu Deus, e ele cita várias coisas. Ele diz de todo o coração. Ou seja, o teu amor por Cristo tem que ser maior do que o amor ao Inter. O teu amor por Cristo tem que ser maior do que o teu amor pela política. O teu amor por Cristo tem que ser maior do que o amor por si mesmo. O teu amor por si mesmo, porque amarás ao Senhor acima de todas as coisas. E Jesus ainda diz mais: aquele que ama o pai, a mãe, o filho. Que coisa mais sagrada para nós do que a família, o pai, a mãe, o filho, a esposa, o marido. E ele diz: aquele que ama mais do que a mim, está enrascado. Precisa amar a Cristo mais do que isso. Porque se eu não amar a Cristo mais do que essas coisas, do que essas pessoas poderão jogar esse amor e dizer: se tu me amasse, tu não ia no culto no domingo de noite. Se tu me amasse, tu ia ficar comigo. Se tu me amasse, tu
não ia mais lá naquele culto, tu ia ficar em casa. E esse amor ia ser um problema na sua vida. Então Jesus diz assim, ó, o solo tem muita pedra, tem pouca, a semente que nasceu ali, o fruto que nasceu ali, Cristo que nasceu ali, não tem raiz. Não tem raiz. E uma das coisas que essa pandemia fez foi mostrar quem tem raiz em Cristo e quem não tem. Porque lá no começo não se podia fazer culto, você lembra? Quem lembra? Não podia fazer culto, a gente tinha que fazer as lives. E aí começou a acontecer um fenômeno, porque as pessoas diziam, eu não posso ir no culto, mas eu vou assistir a live. Lembra? Aí a pessoa começava a live, sei lá, 8 horas da noite, a pessoa chegava 8h30, está em casa. Ninguém estava saindo para fora. A pessoa está em casa. Começava 8 horas, ninguém tinha nada para fazer, nada mesmo. Mas aí a pessoa chegava na live 8h30, chegava 9 horas, chegava, já estava terminando a palavra. E aí essa pandemia, ela foi expondo, o que expôs? O coração. O coração. Quem tem profundidade, quem não tem. Quem tem relacionamento, quem não tem. E eu conversava com o pastor esses dias, ele disse assim, olha pastor, o senhor sabe que chegou a pandemia lá em março, por aí, quando parou tudo, fechou tudo. Teve irmãos que eu vi em março, e nós agora estamos em outubro, nunca mais eu vi, nunca mais apareceram, nunca mais deram sinal de vida, desapareceram, sumiram. O que essa pandemia fez? Ela expôs o coração, quem tem raiz e quem não tem raiz, quem realmente está em Cristo e quem não está em Cristo. Porque se a gente está em Cristo, não importa se dá para fazer culto ou não, a gente está em Cristo, a gente está no Senhor, a gente se reúne pela live. Agora essa semana nós fizemos, foi sexta-feira, nós fizemos uma reunião com os pastores, a gente não fez aqui, a gente fez pela internet, fez uma conferência, uma videoconferência com os pastores, cada um na sua casa, que a gente sentou, conversou, falou sobre o reino, estabeleceu algumas coisas que a gente precisa realizar pela internet. Nós estamos em Cristo. Agora, se nós não soubermos lidar com o nosso coração, se o nosso coração for mais forte do que Cristo, ele não vai crescer. E o que aconteceu, queridos, com a pandemia? Quem não tinha raiz não suportou a pressão. Quem não tinha raiz não suportou a pressão, porque a palavra diz: o sol vem e ele mata. O sol que vem para gerar crescimento e maturidade acabou matando. A pressão veio, a aflição veio. Agora essa pessoa estava por sua própria conta. Não tinha um pastor para dizer: você tem que levantar para orar. Não tinha culto, não tinha nada. Era ela e Deus. Ou ela tinha raiz, ou ela não tinha raiz. Ou ela aprendeu a orar, ou não. E se não aprender, aprenderia agora, no meio da aflição. Ela aprenderia agora a jejuar, a buscar o Senhor, a se entregar, a renunciar, a ir para o quarto, chorar diante de Deus, no desespero. Não tinha como trabalhar, não tinha como receber salário. Você lembra disso? Não tinha de onde tirar o sustento, não tinha de onde pagar a luz, água, as coisas. Ou vai para o quarto e ora e confia no Senhor, ou se desespera. Quem tinha raiz sabe o caminho. O caminho é esse: vai para o quarto, vai orar, vai chorar, vai se derramar diante de Deus. Mas quem não tinha raiz, não aguentou a pressão. E o que aconteceu? Saiu fora.
A semente que brotou lá dentro daquele coração e que já estava começando a crescer, morreu. Por que morreu? Queria dizer aquele personagem, morreu. Morreu por quê? Porque não tinha raiz. O ego era muito grande, o orgulho era muito grande, tantas coisas dentro do coração. Tinha lugar para tudo menos para Jesus. Tinha lugar para tudo menos para Jesus. Quando Deus permite, querido, que as aflições cheguem na sua casa, quando Deus permite que uma doença chegue na sua casa, quando Deus permite que um problema chegue na sua casa, não seja um evangélico que diz: o diabo está se levantando. Você tem que entender que você não é evangélico, você é de Cristo. E se chegou um problema na sua casa, você tem que correr para Jesus. Você tem que orar, você tem que clamar ao Senhor, você tem que pegar a palavra, você tem que se derramar diante dele, você tem que correr para Jesus. Quando esse problema vem, quando essa luta vem, é para que você cresça e amadureça, é para que você cresça no teu relacionamento com Cristo, é para que você cresça no teu relacionamento com o Senhor, que você adquira mais profundidade nele. Você tem que sair dessa luta, tem que sair dessa aflição, sair dessa dificuldade mais profunda em Cristo, mais enterrado nele, mais perdido em Cristo, não em si mesmo. O que diz João? Vou encerrar. O que diz João? Capítulo 3, João capítulo 3. Quando o apóstolo João, o João que teve o entendimento profético de que Jesus era o Cordeiro de Deus, João 3,30, olha o que ele diz, olha o que João diz, é um conselho para mim e para você. Ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. João está dizendo: você quer que Cristo cresça mais na sua vida? Você tem que diminuir. Você tem que perder áreas de domínio para Jesus. Você tem que perder áreas de governo na sua vida para Jesus. Você tem que perder áreas de emoção para Jesus. Você tem que perder áreas de vontade para Jesus. Você tem que perder áreas de desejos por Jesus. Você tem que aprender a desfrutar de Jesus e a não desfrutar das coisas da carne. Cristo tem que ser o teu desfrute. Cristo tem que ser o teu prazer. Lembra do Salmo, se não me engano é o Salmo 1, bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor, aquele que tem prazer no Senhor, aquele que faz do Senhor o seu desfrute, o seu desejo, a sua vontade. Você quer passar pela provação? Crie raiz em Cristo, se estabeleça mais em Cristo, entregue para Ele as áreas que Ele ainda não governa, entregue para Ele os desejos que Ele ainda não governa, entregue para Ele as emoções que Ele ainda não governa. Aí você vai ter mais raiz, aí você vai ter mais profundidade, aí Ele vai governar mais, Ele vai crescer e você vai diminuir. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos orar nessa noite, que Ele cresça e eu diminua. Vamos orar nessa noite. Qual é a área da sua vida que Jesus ainda não governa? Quais são os desejos que estão aí que Ele ainda não governa? Quais são as vontades que estão aí que Ele ainda não governa? Ainda existe muita vontade sua, ainda existe muito desejo seu, ainda existe muita emoção sua que Ele não governa. As pessoas às vezes querem seguir Jesus por uma emoção.
Lá atrás, no começo, muitas pessoas começaram a andar com a gente por uma emoção. Não, eu vou lá porque eu sou amigo do pastor. Eu não quero que você siga Jesus porque você é meu amigo. Eu não quero um fã-clube. Você tem que seguir Jesus porque você ama Jesus. Não é por uma emoção. Ah, o pastor é paizão, eu vou ficar com ele lá e tal. E aí quando vem a pressão, essa emoção está fraca demais. Jesus não governou ali ainda. E o que eu mais ouvi foi as pessoas dizendo assim: eu gosto muito do Senhor, mas eu não vou ficar. Emoções que Jesus não governa. Nós não podemos seguir a Jesus por amizade, por emoção. Ele tem que governar tudo. O reino de Deus custa tudo. Vamos orar, vamos falar com Ele. Pai, nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. Oh, Pai querido, como nós precisamos entender, Senhor, que muitas vezes falta profundidade na vida de muitas pessoas. O relacionamento com Deus é muito superficial, é muito raso, é muito fraco. Meu Deus, existe muita vontade humana, existe muito desejo humano, existem muitas decisões humanas dentro do coração que estão sufocando a semente que nasceu, que estão matando a semente que nasceu, que estão impedindo que Cristo cresça. A vontade do homem está, Senhor, impedindo que Cristo cresça. Senhor, a tua palavra diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O Senhor nos deu um novo coração para que a gente possa te amar, Senhor. O Senhor nos deu um novo coração para que a gente possa te amar, para que a gente possa te seguir, amando-te, Senhor. E que o nosso amor por ti seja maior do que tantas coisas que envolvem a nossa vida. Maior do que uma profissão, maior do que um negócio, maior do que um time, maior do que a política, maior do que qualquer relacionamento, maior do que o amor denominacional. Amar é Cristo. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a criar raízes espirituais.